Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 9 de dezembro de 2020. Hoje a cor litúrgica é a branca, mas eu tenho que fazer uma ressalva porque o santo de hoje vai fazer referência a Nossa Senhora de Guadalupe agora no dia 12, que cai num sábado, 12 de dezembro. É memória de São Juan Diego. Então a cor vai ser a branca, né? Então quem tem como a padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, acredito que vai também fazer memória do santo, né? Que foi o vidente da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, São Juan Diego, que é hoje, né? Muito propício, inclusive. Ontem foi dia da Imaculada Conceição, dia 8, por conseguinte foi branco também, festa de guarda. Hoje, o vidente, né, o mais um vidente de Nossa Senhora, no caso, Nossa Senhora de Guadalupe. Bem, Nossa Senhora de Guadalupe, já antecipando, vai ser agora no dia 12, né, cai no sábado. Se você é devoto ou se tornou devoto, né, por vários fatores, eu vou estar contando um pouquinho da história dela, né, um pouquinho só, mas eu sugiro que você procure maiores informações, tá, a respeito. Vale muito a pena. Bem, já vamos direto para a liturgia, porque depois eu vou estar lendo um trecho do Catecismo da Igreja Católica a respeito do Natal e como devemos nos preparar para este período, tá bom? Então estamos na segunda semana do Advento, quarta-feira. A princípio é a cor roxa, mas se forem lembrar do santo, São Juan Diego, é branco, tá? A primeira leitura de hoje está em Isaías 40, versículos 25 a 31. Ah, desculpa, é mesmo. Vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Com quem haveis de me comparar e a quem seria eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome. Tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta à chamada. Então, por que dizes Jacó e por que falas Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, meu julgamento escapa ao do meu Deus? Acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra, ele não falha nem se cansa, insondável a sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 102, com o refrão Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendiz a minha alma ao Senhor, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendiz a minha alma ao Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção de nossas culpas. Bendiz a minha alma ao Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Lembrando, né, a liturgia, então aqui termina a liturgia da palavra, lembrando que o evangelho desse domingo foi sobre São João Batista, sobre a voz que grita no deserto, né, que é Marcos 1, versículos de 1 a 8. Muito bem. Agora vamos ler um trechinho do Catecismo da Igreja Católica sobre esse período do Natal. Bem, estou no parágrafo 840 do Catecismo da Igreja Católica, da capa amarela, tá? Aquele que São João Paulo II refez, coordenou tudo. E diz o seguinte:
De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos no fim dos tempos, espera esta acompanhada no drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. E aí, a gente vai para outro parágrafo 1619, que a gente faz o tema Espera da Volta de Cristo. A virgindade pelo reino dos céus é um desdobramento da graça batismal, um poderoso sinal da preeminência do vínculo com Cristo, da ardente expectativa de seu regresso, um sinal que também lembra que o matrimônio é uma realidade da figura deste mundo que passa. Bem, aqui na verdade vai falar sobre o casamento, a castidade, a virgindade, né? Mas o que eu gostaria de estar ressaltando neste curto áudio, né? Hoje vai ser bem curto, sem pitacos. Por que a gente não pode, como direi, por que a gente não pode aceitar? Primeiro vem as bases, né, da nossa cristandade, os fundamentos básicos, assim, de conteúdo. Por que não podemos dizer que dia 25 é aniversário de Jesus? Jesus, claro, é homem, mas acima de tudo é Deus. Então devemos ter a expectativa da vinda do Senhor. Então, no primeiro parágrafo do Catecismo, para os antigos do Antigo Testamento, o povo hebreu, o judeu, a espera do Messias. Mas ainda não é, eles não têm consciência de que é Jesus Cristo. O novo povo de Deus que somos nós sabemos já mais ou menos quem é Jesus. Já ouvimos falar o nome, já sabemos mais ou menos como ele é feito a representação, já vimos ele no colo de Nossa Senhora, não é verdade? Então, mais ou menos sabemos o básico, sabemos reconhecer quem é Jesus. Agora, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, aí são elas. É outros 500, que eu percebo principalmente no período natalino. Então, isso é preciso estar batendo na tecla, estarmos reforçando, fazendo o reforço positivo, né? Tipo, análise do comportamento, vai lá, vamos reforçar o assunto, entendeu? Em vez de ficar reforçando coisa triste, né, nesse período do ano, então vamos reforçar nessa esperança da vinda do Senhor. O Senhor vem, só que vem no ventre virgem de Nossa Senhora. Então o mistério é maior. É a promessa que o Senhor Todo-Poderoso fez no Antigo Testamento, que realmente se cumpre, né? Se faz ali com a Sagrada Família, com a presença de Nossa Senhora, do Menino Jesus. Por isso que esse período nós usamos não, eu não uso, o padre, né? O padre usa roxo, representando também o período quaresmal. É o período da espera. Porque enquanto no advento esperamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no período quaresmal nós vivenciamos outra coisa, a vida, paixão e morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ali é a Páscoa. O Natal é a Páscoa. Ali também é viver, aí é um renascer para uma vida nova. E aqui não é um renascer, é um nascer para uma vida nova, é o nascer de nosso Deus aqui na Terra. Então, finalizo, né, com... Esse sim é um meme muito bem bolado, que sempre viralizou aí no Facebook, principalmente. Que o ser humano, ele fica abismado quando o homem vai à Lua, mas deveria ficar mais surpreso, abismado, transformado pelo simples fato de um Deus ter descido dos céus e se encarnou, feito homem, e é Deus. Isso sim é algo que deveríamos estar sendo surpreendidos a cada Natal. Então, já que não tem pitaco, né, para não ficar aquela coisa meio assim, eu vou dizer, inclusive me veio esses dias, não muito, é bem recente mesmo, dias mesmo, a lembrança de um livro que eu li. Se você quiser ler, tudo bem, mas não precisa, não há necessidade, a não ser que você seja um curioso da história das religiões, histórias e
mitos da criação do mundo, que são vários, né? Tem dos egípcios, tem dos índios Yanomami, tem das outras civilizações antigas, tem dos gregos também, que depois os romanos se apropriam, a teogonia do Hesíodo lá, né? Criação dos deuses e tudo. E essas coisas, caso lhe interesse, né? Então existe uma história de criação de mundo que é dos hindus, né, do povo da Índia, dos antigos, então os hindus mesmo, que a princípio foi editado aqui no Brasil com o título de Mahabharata. Teve uma época assim, um boom muito grande com relação a essa história. É a história do Krishna. Não sei se tem a ver com Hare Krishna, deve ter, tá? Mas assim, o Krishna ele é um semideus. E o interessante dessa criação de mundo é que, assim, você primeiro tem que contextualizar em que momento que esse escrito foi escrito, né? Ter um pouquinho, não precisa saber muito, da noção dos deuses hindus, como é que eles são representados e tudo, para você entender a dinâmica da coisa. Mas esses dias o que me veio muito forte, assim, na memória, não no meu coração, não é Espírito Santo, não é isso. Veio muito forte na memória, como uma crítica, né, na parte da história, é que, na realidade, o Mahabharata, ele parece mais um livro de ficção científica do que propriamente uma criação de mundo, porque realmente é um negócio esquisito no começo. Existe uma parte lá que os semideuses, os deuses, né, que são formados, eles saem a partir de duas irmãs terrenas, que recebem um relativo poder. E uma coisa assim, parece que gera os seus filhos, um grupo de. Sempre tem um embate de deuses, né? É que nem a mitologia greco-romana, grega principalmente. Tem os deuses antigos, os titãs, e tem os deuses que aí estão sob o comando de Zeus. Sempre é bipartido o negócio. Mas volta lá para o Mahabharata, né? Então, no Mahabharata tem um grupo de deuses que é formado assim, diz que a sementinha é dividida em vários jarrinhos de barro, aí nascem lá dentro desses jarrinhos, isso aí tá parecendo o bebê de proveta. Por isso que eu tô falando, um negócio meio ficção científica. E outra ala de deuses, eles nascem a partir da palavra. Então, na hora que uma das moças fala, solta, não sei se um nome, alguma coisa, vai surgindo o outro grupo de deuses. E são cores de pele diferentes. Eles não têm a mesma cor de pele dos seres humanos. Inclusive são deuses imortais, porque lá, aí eu vou dar um spoiler, lá para frente tem um deus que é guerreiro, parte para a guerra, eles entram em guerra. E ele recebe uma flechada, e ele não morre. É uma flechada mortal, mas não morre, mas agoniza. Aí tem um monte de gente venerando o corpo ferido por muito tempo desse semideus, desse deus e tal. Aí eu digo o seguinte, meu pitaco então desse dia, desse áudio. Às vezes a gente se surpreende com essas histórias, então do Mahabharata, da mitologia greco-romana, da criação de mundo dos egípcios antigos, etc, 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 etc. Mas a gente não se surpreende com a nossa fé, com a vinda do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. A impressão que dá, entendeu? Parece que a pessoa faz esse desleixo, assim, esse desmazelo. O Senhor Jesus, não tem nada de extraordinário. Entendeu? Não é para ler Senhor Jesus, a história do nascimento dele, como uma forma mítica. Mas eu acho interessante que algumas pessoas começam a criar historinha na cabeça, criam até romances e poesias e tudo, e ficam com aquela história do Krishna na cabeça, do Mahabharata, né? Fica abismado com esse tipo de. Fica surpreendido, surpreso com esse tipo de história que já passou. São civilizações que passaram. Não existem mais. Existe o povo do Egito, que é descendente dos egípcios, mas que já está numa outra vibe, numa outra religião, inclusive, né? O povo hindu existe até hoje, mas está vivendo aí seus momentos dentro da contextualidade do século XXI, entendeu? Chineses também têm sua história de mundo, história de criação. Toda civilização tem
para explicar como é que vieram ao mundo. O povo japonês tem o seu, o povo chinês tem o seu, os hindus têm o seu, os russos mais antigos lá, da civilização mais antiga, os godos, visigodos, e assim vai. Entendeu? Só que o que eu percebo, e que aí existem duas vertentes. Uma é o nosso desleixo próprio, com relação ao respeito com o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. O segundo ponto é esse marketing destrutivo, uma propaganda maciça das mídias sociais como um todo, para denegrir e transformar o Senhor Jesus num mito, numa lenda, como se fosse um rei Arthur, como se fosse o Krishna mesmo, entendeu? E exaltar figuras fictícias que já não existem mais. Exaltação, às vezes, de um deus super antigo que era um demônio, entendeu? Essas coisas assim, acho que você está entendendo onde eu quero chegar, né? E se não está entendendo, é bom abrir a cabeça, porque é isso que está acontecendo. Tá? Já falei em uns áudios aí, e se você quiser conferir, por exemplo, existe um livro que era publicado pela Companhia das Letras, de dois especialistas em antiguidade clássica grega, acho que é o Marcel Detienne, um deles é o Marcel Detienne, chama Os Deuses Gregos. Os Deuses Gregos, era da Companhia das Letras. Lá tem vários capítulos, né? São vários artigos, na verdade, e vários estudos transformados em capítulos, e um deles fala sobre o culto do deus Falo. Era um pênis. Ah, desculpa, né, gente? Não deve ser criança que está me ouvindo. E ultimamente eu tenho trazido alguns assuntos meio pesados mesmo. E eu vou falar na real, tá? Então era culto. Por que não é falado tanto? Porque foi meio apagado, né? A mesma coisa lá em Pompeia. Sabe lá Pompeia, lá nos romanos, que Vesúvio cuspiu fogo e lava para tudo que era lado? Muitos existem lá os corpos carbonizados e petrificados, viraram pedra, de pessoas assim, surpreendidas mesmo. Só que infelizmente tinha gente que na hora estava em bordel. Eu não sei o que fizeram com os corpos aí, deve estar escondido em algum lugar. Entendeu? É a mesma coisa. Tem situações que você nunca vai ver, nunca vai ouvir falar. Imagina eu dando aula de história para criança falando disso, do Deus Falo. Mas era cultuado. Era cultuado, era o deus claro, né, deus da fertilidade, mas era cultuado. Né? Então esses assuntos mais picantes, isso daí ele é restrito a algumas pesquisas dentro da academia, e mesmo sendo da academia não era muito bem visto. Mas algumas obras vieram para o Brasil na década de 70 até início dos 90 e depois parou. Por exemplo, história da sexualidade na antiguidade, e um monte de coisa. E fora, por exemplo, né, a imperatriz Teodora, lá do Império Bizantino, antes de ser imperatriz, ela era era uma atriz e garota de programa, né? Então, essa questão, por exemplo, da religiosidade ligada à sexualidade, isso é muito comum entre algumas civilizações ali da região do Oriente Médio, hoje não, né? Ali dos povos da antiguidade ali do Oriente Médio e também dentro ali do Mediterrâneo entre os gregos e romanos. Né? Toquei nesse assunto porque existia esse culto e era tipo, o ato sexual assim era banal, né? Na verdade é o que está se tornando também hoje em dia. A gente está voltando ao que era antes, num outro contexto, numa outra época, com outras tecnologias. Mas no fundo a gente está voltando a ser pagão, ateu, raiz, se a gente for ver pelo que é visto pela mídia, entendeu? E quem mais pode estar corroborando sobre a questão, por exemplo, de onde que nasceu a prostituição, é só você ler a história do Heródoto, a respeito ali da parte do Oriente Médio, ali na Babilônia, em que existiam muitos templos a várias divindades femininas, em que as sacerdotisas eram prostitutas. Hoje a gente vê assim, mas para elas era um culto, era um rito, em que elas aceitavam o dinheiro do cara, faziam o que tinham que fazer, e era em honra para a divindade a qual elas serviam. Tem um capítulo lá, na Babilônia, naquela região da Babilônia. O Heródoto colocou.
sendo que a obra do Heródoto acho que é do século V mesmo, período clássico ali grego. Entendeu? Então, veja bem, não troque o seu. Eu sei, então, o assunto é pesado, mas eu tenho que tocar nesse assunto para a gente refletir, para nós todos estarmos refletindo numa questão muito importante. A impressão que tenho, né, vamos supor que exista mesmo uma sociedade secreta que queira voltar ao culto dos deuses, aqueles deuses que exigiam sacrifício de sangue, papapá, que falam mesmo, né, Moloque e tal, sei lá. Ah, tem uns deuses esquisitos aí que na verdade exige sangue, pra mim é uma coisa do demônio mesmo. É culto ao demônio. E estamos voltando ao que era lá dos antigamente, mas dos antigamente arqueológico, antes de Jesus. Ou durante mesmo, né? Durante o período de Jesus, mas eu acho que são coisas até mais antigas que estamos falando. Em que fazem esse culto da nossa sexualidade humana desregrada, junto com alguma divindade, entendeu? Ah, pode me chamar de mente doentia, mas é o que eu percebo hoje. A gente tá voltando aos antigamente. Do antigamente arqueológico, tá? Que não precisava mais. Por quê? Porque Jesus já veio. Ele deu um novo significado. Ele já deu. Enquanto caminhou aqui de corpo tangível aí na Terra, de duas perninhas e dois braços, e falando, nesses 3 anos de caminhada pública, ele deixou claro a sua mensagem. Só que a gente deveria estar perseverando nessa questão que o Senhor Jesus nasceu, né? A gente está fazendo memória desse nascimento. Nós deveríamos estar olhando com mais amor para o presépio, como assim fez São Francisco de Assis. Deveríamos estar numa caminhada, pelo menos no começo, como uma espécie de Beato Carlos Acutis, mas a gente não está. A gente está voltando, eu falo por mim, estamos voltando às eras priscas. Vixe. As eras não é nem idade da pedra, não estou falando do monolito lá 2001, não, eu estou falando já de um período em que o pessoal bebia sangue aí na época aí do Império Azteca, fazendo sacrifício humano, matando criancinha. O que não é o aborto? O que não são os anticontraceptivos do dia seguinte? Talvez a pessoa não esteja assim na sua intenção de fazer algo dedicado ao demônio, mas no fundo alguém está pegando isso e consagrando, porque não é possível, gente. É muita gente morrendo. É esse negócio do coronavírus. É gente que você vê uma hora e outra hora morreu. Sabe, essas mortes muito repentinas. Não adianta dizer que é tragédia. É uma coisa muito, muito louca, gente. É uma cultura de morte sem noção. Certo? Então, olha, tudo bem você montar sua árvore, não tem problema. O problema é você esquecer Jesus. Aí é um problema grave. Tipo, dane-se o coronavírus, quando chegar Natal eu vou estar lá na praia. Ó, você pode estar onde você quiser, mas procura uma missa aí na região onde você estiver de férias. E não adianta fazer online, se você tem condições. Tá? Aí vai dizer que, não, tem que fazer online. Aí a pessoa nem acorda direito no dia seguinte, tá tudo ressaqueado, né? Com dor de barriga e dor de cabeça. Nem pra ver a missa que presta direito, né? Via internet. Tá bom? Pronto, dei meu pitaco. Falei. Obrigada a você que me aguenta, né? Obrigada, muito obrigada. Muito bem. Então, eu desejo a todos que a Sagrada Família nos proteja na data de hoje, que São Juan Diego nos dê a humildade, a confiança em Nossa Senhora. E lembrando, né, tem uma coisa que me chama muita atenção no santo. Vou contar, né, porque é o dia dele, mas sobre Nossa Senhora, a princípio no sábado, ou na sexta mesmo. Diz que ele estava com o tio doente, ele tinha o tio como um pai, e ele era descendente dos índios ali, dos astecas, né, que foram dominados e colonizados pelos espanhóis. E aí, porque já tinha passado bastante tempo da colonização espanhola, então eles já estavam acostumados assim com a presença do domínio espanhol. Na verdade, foi em 9 de dezembro de 1531, século XVI. Tá? Já tinha passado, acho que um século depois da presença dos espanhóis. Aí o que acontece?
ele era um homem, então, descendente dos índios lá, e estava indo procurar ajuda para salvar o tio dele. E aí no caminho ele topou com uma música, com algo melodioso, e de repente parecia que ele estava num jardim cheio de flores, umas flores que ele nunca tinha visto, e topou com Nossa Senhora de Guadalupe, a Morenita, né? Aí tal, e ela pediu, ó, amanhã você por favor esteja aqui, eu preciso que você vá falar com o governador, vá falar com o bispo, e você tem uma missão. Aí ele todo, né, todo simprão, humilde, tá bom, Nossa Senhora, tá bom. E ele não entendendo o que que aconteceu, né? Só que no dia seguinte, por conta do tio doente, ele deu um balão em Nossa Senhora, ele não foi no caminho que a Nossa Senhora pediu para ele ir, ele foi por outro. Ele realmente, deliberadamente, ele falou assim, eu não quero ofender Nossa Senhora, na sua humildade quis fazer coisa escondida. Eu vou por outro caminho, porque meu tio tá muito, muito doente. Aí ele foi por outro caminho, Nossa Senhora fez o quê? Dá uma interceptada assim, ei, onde você pensa que vai? Eu tenho uma missão para você. Mas, mamãe, eu tô com meu tio dói. Não, filho, fica tranquilo. Eu cuido disso, mas vai resolver o meu assunto. Aquele assunto que você tem que resolver lá com o bispo, o governador e tal. Aí, só que antes de ir, pega essas flores que você tá vendo, umas rosas bonitas, né? Aí ele foi colhendo na sua tilma, que é um manto, né? Pegou, coletou bastante e foi ao encontro do bispo. Ele chegou, explicou a situação lá no paço, tem né, tem um lugar lá que é a residência do bispo e tal, e ninguém deu bola para ele. Ele ficou o dia inteiro, tarde inteira, à espera, abraçado na tilma, com o volume, né? Todo mundo via que tinha alguma coisa dentro da tilma. E, quem que vai ouvir a voz do índio, né? De um rapaz, não sei se de um senhor. E deixaram ele lá. Só que começou assim. As rosas que estavam dentro da tilma começaram a meio que se escapulir para fora. E todo mundo olhando assim, o que será que tem aqui? E todo mundo, mostra aí o que você tem no teu manto. Não, não posso, eu só posso mostrar pro bispo. Eu só posso mostrar pro bispo. E as flores estavam meio caindinho. E quando as pessoas iam pegar as flores, porque elas brilhavam, a flor parecia que era uma pintura. Não conseguiam pegar. Aí finalmente chegou a autoridade lá, perguntou o que você quer de mim, e falou assim, eu tenho uma mensagem de Nossa Senhora, de uma senhora muito bonita, e na hora que ele abre a tilma, aparece a imagem que a gente conhece lá do santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que é o local das aparições, né, lá, e aparece aquela pintura, radiante. Aí tem os detalhes, tá? Que aí eu até posso contar já dando o spoiler antes do dia 12. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, daquela tilma, existe até hoje. É enorme. E aquela tilma já deveria ter sido... Veja bem, é de 1500 e pouquinho, né? 1531, se não me engano, que eu falei para vocês. Estamos em 2020, indo para 2021. A tilma do índio está intacta. Já fizeram exames nela. Inclusive, uma pessoa soltou uma bomba dentro do santuário. E eu já vi a foto, inclusive. Olha, a parede do templo caiu. Tinha aqueles crucifixos de pedestal, sabe? O Senhor Jesus, que é colocado num pedestal assim, que o pessoal carrega na procissão. Então, aquele crucifixo retorceu, mas o quadro de Nossa Senhora não foi destruído. No máximo teve umas chamuscadas, não aconteceu nada. Aí já fizeram raio-x nos olhos, nas pupilas de Nossa Senhora, encontraram vultos de algumas pessoas, tá? Como diz, né, a NASA estudou, não foi a NASA, mas realmente os estudiosos, muitos cientistas estudaram, se debruçaram sobre a tilma da imagem, inclusive localizaram uma espécie de música que você pode ouvir via internet, não sei se é verdade, mas foi encontrada uma espécie de música dentro daquela imagem, não sei como é que viram, né, uma partitura, mas tem. Aí é aquela loucura, né? Na época, quando eu soube dessa aparição, foi numa revista chamada UFO. Olha como é que é o negócio. UFO, de UFO mesmo, de extraterrestre, porque diziam que aquilo só poderia ser coisa de extraterrestre.
Se é, eu não sei, eu acho que não, né? É um milagre. Para ver como Nossa Senhora visitou poderosamente a América Latina. Ela é a Nossa Senhora de Guadalupe é a nossa padroeira de todos os povos latino-americanos. É uma das aparições mais impressionantes que se tem notícia. E o que ela pediu? Mais ou menos o que a aparição de Fátima falou: oração, penitência, jejum, né? Só que ali na época de Guadalupe não foi pedido rezar o terço, porque o terço ainda estava em andamento, né? Tempos depois é que o Santo Terço Mariano ia aparecer aí na face da terra lá na Europa. Mas ela faz o mesmo pedido que Nossa Senhora de Fátima. Então, se você tem curiosidade de saber, procure mais detalhes sobre essa história. Tempos depois, então só para ilustrar meu testemunho, já terminando, né? Já aí sim vou dar que a Nossa Senhora nos proteja. Na faculdade eu localizei um livro que não existe mais, ele era da editora Vozes. Como é que era o título? O título é até interessante. São documentos do período da conquista espanhola na América Latina. E dentro tem a ata, o documento que faz o relato da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Acho que o título era A Conquista Espiritual da América Latina. Eu encontrei em PDF em espanhol, enorme, imenso assim, mas vale muito a pena. Esse livro só tem na Biblioteca da Federal, aqui da Universidade de Humanas, na Universidade Federal do Paraná, aqui no setor de Humanas. Não sei se existe ainda, se não roubaram. É um baita de um livro, grandão, com tantos outros documentos, né, dessa época, e engraçado como é o título, né, Conquista Espiritual da América Espanhola. Mas lá tem, e na época eu peguei por causa de uma disciplina de História da América 1, e eu estava num período de feriado, então eu peguei o livro para dar uma lida. Peguei, assim, aleatoriamente. Não era bem. É que eu não queria pegar um outro que era de cunho comunista, do Dong, História da América Latina. Eu odiava aquele livro. Aí eu peguei esse outro, né? Porque, não, é da Vozes, né? Deve ser uma coisa mais leve. Nossa, e quando eu olho, é o documento que diz o relato mesmo da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no que de fato aconteceu. Alguém redigiu e é o documento, está lá como ata e tudo, lá do Vaticano. Maravilhoso. Tá? Então, o documento existe, de fato, e ele foi depois aprovado como uma aparição, uma das 5 aparições aprovadas pela Santa Sé, né? É a de Guadalupe e a outra é a Nossa Senhora de Fátima, tá? Beleza? Fechou. Pronto, eu já contei uma parte, né? Quiser, procura o livro, né, gente? Além dos documentos da conquista espiritual, né? O tema é meio de cunho dominador, né? A Vozes tem essa mania de publicar esse tipo de coisa, mas tira o título e fica com as fontes históricas, vale muito a pena, tá? Aliás, é muito riquíssimo essa parte da conquista, o domínio espanhol nos países aqui da América Latina e também o domínio português aqui no Brasil, como é que se deu, sobre formas bem diferentes. São 2 países católicos, mas se deram de uma forma totalmente diferente, o modo de visão de cada povo, né? Aí eu vou puxar o jabá para a história, né? Ler o livro do Sérgio Buarque de Holanda. Acho que o título do livro é Conquista do Paraíso. Não é Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é só Brasil. Mas tem um que acho que é Conquista do Paraíso. É um livro que está esgotado, mas se você encontrar assim, é muito lindo de ler. Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque. Ele foi um daqueles intelectuais completos, né? Ele não foi só historiador, ele foi historiador e literato e crítico literário. Então ele caminha sobre duas disciplinas que favorecem, né? Se acumulam e se casam direitinho. Então a leitura do professor Sérgio Buarque, ele é muito agradável. E aí vai dar uma ideia como é que, por exemplo, os espanhóis tinham uma visão sobre o Eldorado e o português não estava nem aí para o Eldorado. Claro que o ouro era o ponto da coisa, mas os portugueses não tinham essa visão mítica, ideológica, idealizada, não é ideológica. Pode ser ideológica também, mas idealizadíssima. Ai, aquela coisa assim, o ouro.
Porque pensa, né, os espanhóis chegaram aqui, tinha escada de ouro, o que os astecas faziam? Para eles o ouro era só um enfeite, era só para dar um brilho para a realeza. Não tinha o peso que o europeu tinha para o ouro. Então a questão propriamente da conquista das terras da América Latina foram sobre duas vertentes, a portuguesa e a espanhola, duas visões completamente diferentes do paraíso. Né? Alguns achavam que era paraíso, aquela coisa idealizada, o Eldorado e tal, e os portugueses era outra situação. Vamos só explorar e tirar tudo. Pronto, fechou. Gente, já deu bastante. Não era para falar muito, falei, né? Então vocês que me aguentem. Sim, estou devendo um áudio a respeito lá da imagem do êxtase da Santa Teresa, beleza? Eu vou fazer. Farei, tá? Em algum momento eu vou fazer. Os vídeos já postei, tá? Então essa parte eu não tô devendo para ninguém. E eu tô mantendo o ritmo das liturgias, né? Bom, que a Sagrada Família nos proteja, nos dê alegria no coração e que você fique na paz de Cristo, fazendo favor, eu e você, né? Então, paz e bem a todos, se cuidem, se preservem aí nas festas de final de ano e vamos dar valor ao intuito do Natal, ao Natal de Jesus. Natal a gente pode fazer com o Papai Noel, trocando ele, né? Trocando o Senhor Jesus por qualquer coisa. Mas não esqueçam que o Senhor Jesus deve reinar também nesse Natal. A gente mal saiu do Cristo Rei, né? De um domingo de Cristo Rei, e agora a gente está entrando no nascimento, na memória do nascimento do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, fiquem bem. Paz e bem.